E a novidade das últimas horas é a decisão tomada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que dá mais um passo para se filiar ao PSB. Ele participou ontem de uma reunião com integrantes da sigla, entre eles Carlos Siqueira, presidente do partido. Com a filiação ao PSB, fica mais próxima a confirmação de Geraldo Alckmin como vice de Luiz Inácio Lula da Silva, numa chapa que vai juntar PT e PSB para a disputa das eleições presidenciais agora de outubro. O Alexandre Borges está chegando ao vivo do Rio de Janeiro para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Rafael? Alexandre, o ex-presidente Lula já tinha dito, mesmo sem assumir a candidatura, aliás, o que ele não fez até agora, né, publicamente pelo menos, mas que era fundamental que forças que até então estavam em campos opostos se unissem para derrotar o presidente Jair Bolsonaro, que será candidato à reeleição. Na sua avaliação, essa aproximação de Lula com o adversário histórico do PT, mais ainda em São Paulo, berço dos dois partidos, né? PSDB e PT, significa a formação dessa frente ampla que o presidente já se referiu, sempre citando o caso do Uruguai, ou uma junção por conveniência do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin, que teve um desempenho pífio nas eleições presidenciais do ano passado, não conseguiu viabilizar a candidatura dele a governador pelo PSDB, saiu do partido. Qual das duas versões vai emplacar? Ótima pergunta, Rafael, e você usou a palavra, acho, mais importante de todas, que é a palavra histórica. Lula tenta dar ares de uma decisão histórica na formação dessa chapa entre ele e Geraldo Alckmin. Por quê? Aí a gente precisa olhar um pouquinho a história, né? A gente teve, quando houve a redemocratização e a eleição de 1989, foi eleito um político considerado de fora do sistema, Fernando Collor de Mello, para quebrar um pouco o que se imaginava que era aquela ordem que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, basicamente a região sul e sudeste mandava no Brasil. Foi um governo traumático para o Brasil, houve impeachment e a partir daí se formou então uma união que governou o Brasil durante muito tempo, a partir de São Paulo, como você mencionou. O PSDB ganha a eleição de 94 e de 98 e o PT ganha a eleição de 2002, 2006, 2010 e 2014. Só que desde 2013, com aquelas manifestações de junho, esse modelo começa a mostrar sinais de desgaste. Em 2014 vem a Lava Jato, o Aécio Neves, que foi o candidato do PSDB contra Dilma Rousseff, chegou perto, foi uma eleição relativamente apertada e culminou-se com as manifestações de 2015, 2016 e o impeachment, e o Brasil resolveu mudar esse esquema que vinha então de tanto tempo, de 6 eleições, onde basicamente São Paulo estava comandando o Brasil ou pelo PT ou pelo PSDB. O que acontece? O Brasil vota então em 2018 em Jair Bolsonaro, um político que nasceu em São Paulo, mas fez carreira política e viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro e em Brasília, e depois de 4 anos nós temos o quê? Um governo do Centrão. Hoje quem manda no Brasil é Ciro Nogueira, Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, Ricardo Barros. Então, essa renovação que o Brasil tinha esperança lá em 2018, hoje está em xeque. Muita gente está em dúvida se houve mesmo essa renovação ou se o Brasil caiu ainda mais nas mãos da chamada velha política. Então, Lula, dentro do seu faro político, o que ele quis dizer? Ele chama Geraldo Alckmin para formar a sua chapa e diz, olha, a gente podia brigar entre nós dois, mas pelo menos São Paulo deu de 90, ali nos anos 90 até o impeachment, São Paulo, essa dupla PT-PSDB, deu ao Brasil Bolsa Família, Plano Real, responsabilidade fiscal e deu uma série de
avanços na visão de Lula e dessa ala do antigo PSDB que migrou e saiu e está seguindo o Geraldo Alckmin, está querendo dizer, olha, vocês podem querer mudança, mas a mudança também não pode ser a ponto de entregar o país para aventureiros e que, por exemplo, pode acontecer uma pandemia e vocês, em vez de receberem vacina, recebam cloroquina. Então, é essa a disputa que nós vamos ver. E o termo que você usou, frente ampla, que Lula também usou, lembra o Uruguai, mas também lembra um termo usado aqui no Brasil, nos anos 60, logo depois do golpe de 64, quando Carlos Lacerda chama inimigos históricos, Juscelino Kubitschek e Jango, para formar exatamente o que ele chamou de frente ampla, dizendo, olha, a democracia tinha problemas, mas a ditadura é pior. Aquela frente ampla não deu certo, eles tentaram se juntar, mas foram caçados, acabaram depois morrendo ali mais ou menos na mesma época, entre 76 e 77, e o Brasil teve depois o processo de anistia e tudo que se sabe. Agora a gente volta com a ideia de uma frente ampla, juntando esses atores muito identificados com São Paulo e muito identificados com aquele período do Brasil dos anos 90, 2000 e até 2016, que com todos os problemas, eles vão tentar dizer que pelo menos o Brasil tinha alguma estabilidade para dentro e para fora, para a atração de investimentos e para um certo ordenamento jurídico, social e econômico do país, contra o que eles vão dizer que é uma aventura que deu errado. Qual é a opinião do eleitor? O que o eleitor vai decidir? Nós vamos descobrir em outubro. CNN nas eleições. Obrigada, Alexandre Borges, pelo comentário aqui ao vivo conosco.